Bem-vindos à síntese informativa. Sensacionalismo dos profissionais da TPA expõe órgão ao ridículo. Combate a economia informal com o pior orçamento dos últimos 3 anos. Populares pedem ao governo para aumentar o tempo de circulação diária dos taxistas. Sindicato dos Trabalhadores Bancários sugere a reconversão dos trabalhadores do BPC ao invés de despedimentos. O sensacionalismo jornalístico que tem caracterizado a televisão pública de Angola, quando se trata de contenciosos que impõem o governo a diferentes empresários e políticos, levou o referido órgão a considerar, em seu maior serviço noticioso, o Jornal das 20, que a área do porto da Barra do Dande concedida a Atlantic Ventures, por via do Decreto Presidencial 207/17, é 2 vezes superior a todo o território de Portugal. Faça o número de jornalistas experientes que trabalham para a edição das matérias da TPA antes de serem publicadas, fica difícil desconternizar a razão que terá levado a referida televisão pública a cometer a tamanha gafe. Senão a AFA, tendência de causar uma sensação popular odiosa contra Isabel dos Santos, por ser a proprietária da Atlantic Ventures, e alimentar uma percepção negativa sobre o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, por este ter aprovado o referido diploma. O decreto que atribuiu a gestão do porto da Barra do Dande Atlantic Ventures é claro. Entre outras, o documento esclarece que a zona ocupa uma área total de 197,287 km², e não 197 mil quilômetros quadrados, como a televisão pública de Angola quis fazer transparecer. No decreto, o número 197 é separado pelos números a seguir por uma vírgula e não por um ponto. Nestes casos, sem necessidade de uma explicação rigorosamente científica, os números deviam ser lidos 197,287 hectares, enquanto a TPA sublinha que no espaço cabe 2 vezes o território português. A questão que não se cala é a seguinte: esse território do Porto da Barra do Dande começa e termina onde? A província do Bengo, que alberga o Porto da Barra do Dande, tem uma extensão territorial de 31.371 km², e Luanda, a província mais próxima, tem apenas 18.826 km². A República Portuguesa tem uma extensão de 92.212 km², portanto, pouco mais de 83% superior aos territórios de Luanda e Bengo juntos. O combate à economia informal está com o pior orçamento dos últimos 3 anos. De acordo com o projeto de Lei do Orçamento Geral do Estado 2020 revisto, o programa de reconversão da economia informal vai receber apenas 3,7 milhões de kwanzas. O momento representa um recuo de 97,89% em comparação ao OGE do ano transado, dado que em 2019 as despesas da referida rúbrica estiveram fixadas em 197,4 milhões de kwanzas. Apesar do Executivo ter garantido em memorando enviado ao Fundo Monetário Internacional, a quando das negociações para o financiamento, de que tudo faria para reduzir a influência do mercado informal sobre a economia. O governo pouco tem feito para travar a economia paralela. Desde que tomou posse em setembro de 2017, 2018 foi o ano em que o governo de João Lourenço atribuiu um montante significativo à rúbrica de programa que visa combater a informalidade no OGE. Foram cerca de 3,9 milhões de kwanzas, uma verba semelhante a 2017, período em que o país ainda era governado por José Eduardo dos Santos. De referir que antes desta proposta de OGE que está agora em discussão no Parlamento para consequente aprovação, a Assembleia Nacional já havia aprovado um orçamento para o exercício econômico 2020 em dezembro último, em cujas despesas para a reconversão da economia estavam estimadas em 811,1 milhão de kwanzas. Entretanto, a nova conjuntura econômica mundial
influenciada pela pandemia da Covid-19 e o baixo preço do petróleo no mercado internacional, forçou o governo a rever o OGE, que no global prevê receitas de 13,4 bilhões de kwanzas, contra os 15 bilhões previstos no OGE de 2020 aprovado em dezembro de 2019. Populares pedem ao governo para aumentar o tempo de circulação diária dos taxistas, visando mitigar as dificuldades que têm vivenciado quer no trajeto para os locais de trabalho, quer no trajeto de regresso à casa. As dificuldades não são apenas sentidas pelo facto de haver a redução de 50% na capacidade de lotação dos taxistas, mas sobretudo porque os taxistas apontaram por encurtar as rotas com o objetivo de contrariar a queda na faturação, que passarão a registrar com a entrada em vigor das novas medidas de restrições que visam travar uma maior propagação da Covid-19. Os populares acreditam que se o governo aumentar o tempo de circulação dos taxistas pelo menos até as 20 horas, os taxistas poderão fazer as rotas normais. Antigamente eu gastava 150 kwanzas, mas já hoje não, é possível gastar hoje 300 kwanzas ou então 450 kwanzas, o que já não é normal. E muita gente não tem a mesma possibilidade. Imaginemos uma zungueira que diariamente consegue fazer simplesmente 1000 kwanzas. Quanto é que ela deixa no táxi? Já é muito complicado. Enquanto o governo não recua da decisão, os operadores de táxis dizem não ter outra opção senão o contínuo encurtamento das vias. Este é um assunto que os caros telespectadores e rádios ouvintes poderão acompanhar no espaço de reportagem que vai ao ar amanhã no nosso site Camunda News. O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola promete dialogar com a administração do Banco de Poupança e Crédito para reverter a decisão de despedimento da massa laboral afeta os 54 pontos de atendimento por encerrar ainda este ano. Ao invés de despedimento em massa, o sindicato sugere que os trabalhadores com mais de 10 anos de casa e que tenham menos de 55 anos de idade sejam acomodados noutras áreas ou transferidas para as empresas que o banco tem participações relevantes. O BPC justificou em junho a pretensão de despedir mais de 4 mil trabalhadores com a necessidade da redução dos custos do banco. Além do despedimento, a entidade prevê encerrar, até 2023, 60 agências, entre as quais 40 postos de atendimento. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão da Primeira Liga Portuguesa com a vitória sobre o Sporting por 2-0. Com esse resultado, a equipa do norte de Portugal soma 29 títulos de campeão. A partida foi concedida no segundo tempo. Danilo inaugurou o marcador aos 64 minutos, após canto de Alex Telles. O avançado maliano Marega selou o triunfo aos 90 minutos mais um, depois de um passe de Otávio. Com o presente resultado, o Futebol Clube do Porto é o primeiro classificado com 79 pontos, mais 8 que o Benfica. Já o Sporting ocupa o terceiro lugar oposto com 59 pontos, mais 2 que o Sporting Braga. Com esta notícia marcamos um ponto final na edição de hoje. Nós voltamos amanhã.